Olá, este é o canal As Quatro Estações do FMG e este programa integra a playlist Conversa Animal, realizada pelo Centro de Estudos dos Animais. Hoje eu estou muito bem acompanhada por Lise Cedrez, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem tenho o prazer de conviver há vários anos nas atividades da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, a SOLTIA, que nós duas ajudamos a fundar. A Lise é uma grande pesquisadora, uma das pioneiras da história ambiental latino-americana, graduada em História pela PUC do Rio de Janeiro, fez seu mestrado e seu doutorado em Stanford University e foi pesquisadora visitante no Rachel Carson Center, em Munique, na Alemanha. Ela foi editora-chefe da revista Topoi, uma importante publicação brasileira da área de história. Desde 2017, ela participa do projeto multidisciplinar Occupy Climate Change, coordenado pelo Laboratório de Humanidades Ambientais do Real Instituto de Tecnologia, Estocolmo, na Suécia. Ela é bolsista de produtividade do CNPq, membro do coletivo Inaiá, um coletivo feminista. Ela é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa LABEM, Laboratório História e Natureza, que tem atividades muito dinâmicas de ensino, pesquisa e extensão, situado no Instituto de História da UFRJ. E eu sou Regina Horta, professora da pós-graduação em História da UFMG, conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Como parte das atividades do Centro de Estudos dos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com diferentes pesquisadores de áreas do conhecimento diversas, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento, seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje nós temos a honra de receber o professor Frederico Freitas. Eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho para apresentar o professor. Okay. Frederico Freitas é historiador pela USP, com mestrado e doutorado em Stanford University, aí tem o campus da Stanford University, esse aqui, e é professor de História Digital e História da América Latina na North Carolina State University. Junto com Jacob Blank, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ou se é Jacob Blank, ele é editor do livro Big Water, The Making of the Borderlands Between Brazil, Argentina and Paraguay, pela University of Arizona Press. E no ano passado, ele publicou Nationalizing Nature, Iguaçu Falls and National Parks at the Brazil, Argentina Border, pela Cambridge University Press, na coleção Cambridge Latin American Studies. Frederico é pesquisador do Laboratório de História Espacial, o Spatial History Lab, na Universidade de Stanford. Tem um portfólio interessantíssimo de humanidades digitais, nos quais a gente pode navegar, e nos quais as suas atividades em animação, desenho gráfico, assim como de historiador, se encontram detalhadas aí, né, para navegação. Um dos exemplos, que ontem eu estava navegando nesse site, Frederico, por exemplo, o seu projeto em torno das memórias póstumas de Brás Cubas, um projeto digital, uma animação mostrando as redes sociais pelos personagens do Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e mesmo sentimentos, né, nas cores aí desse mapa em que a trama se desenrola. Numa janela entre a história digital e a literatura, né, muito interessante. No programa de hoje, a gente vai falar sobre, vai discutir o artigo publicado no número especial da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos. O número especial, que é um suplemento da revista de 2021, tem acesso gratuito disponível no Cielo, é dedicado à história dos animais e se intitula Reciprocidades em Desequilíbrio, História das Relações entre Animais. Foi organizado pelo Gabriel Lopes, da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, pela Natasha Ossos, da Fiocruz Minas, pelo Nelson Aprobato Filho, da USP, e por mim, todos nós do Centro de Estudos dos Animais, todos esses editores do Centro de Estudos dos Animais,
que é uma linha de pesquisa que integra o projeto Coleção Brasiliana aqui da UFMG. E o artigo de Frederico Freitas, que também está disponível para acesso gratuito no Cielo, e o link você encontrará aqui na descrição desse vídeo, cujo título é Hunters, Rangers, Cougars, Jaguars, Human and Non-Human Territories at the Argentine-Brazilian Border, nos anos 60 e 90. Aqui o artigo e um dos mapas do Parque Nacional que ilustra o artigo. E como vocês podem ver, a conversa animal de hoje é entre humanos, pumas, onças e outros seres vivos da floresta. Bom, eu passo a palavra. Muito obrigada, professor Frederico, por aceitar fazer parte do nosso programa. Obrigada, Lise, por estar aqui comigo para debater o texto do Frederico. E eu passo a palavra ao professor para que ele exponha fale um pouco sobre o seu artigo. Obrigada, Regina. Obrigada, Lise, por participar. Eu queria agradecer a você, Regina, não só pelo convite para participar desse vídeo, mas também pelo convite para participar da coletânea de artigos na Manguinhos, que é uma coletânea excepcional. Todo mundo deve dar uma olhada lá. Tem vários artigos extremamente interessantes. E eu tenho uma apresentação aqui de slides. Eu vou seguir essa apresentação. Mas, basicamente, o que eu queria falar é que esse artigo é a primeira vez que eu escrevo alguma coisa na área de história dos animais, de estudos dos animais. A maior parte da minha produção acadêmica é na área de história ambiental, e eu sempre tive esse desejo de colocar um pezinho ali na história dos animais, e essa foi a minha primeira oportunidade, então por isso eu agradeço novamente a Regina e aos editores da coletânea pela oportunidade que vocês me deram. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo meu slide? Sim, perfeitamente. Então, esse artigo que eu escrevi em inglês e, infelizmente, não tive a chance, o tempo para traduzir para o português. Então, eu vou apresentar aqui as ideias principais desse artigo. Vou falar também um pouco do meu livro, porque o artigo é como se fosse um projeto paralelo do livro. Tem coisas que vieram da pesquisa que eu fiz para o livro, mas não tive a oportunidade de colocar no livro, não tive espaço para colocar, então eu vou falar um pouco do livro também. Mas esse artigo, a minha ideia principal é entender o papel das práticas territoriais entre a relação entre animais humanos e animais não humanos. E esse artigo ele é situado na área da tríplice fronteira entre o Brasil, Argentina e o Paraguai, e na área dos parques nacionais do Iguaçu no Brasil e do Iguaçu na Argentina, que foram criados na década de 30. O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 no Brasil, e antes dele, o Parque Nacional do Iguaçu argentino foi criado em 34 na Argentina para proteger as cataratas do Iguaçu. Muita gente no Brasil conhece esse parque. Eu acho que tem bastante gente que vai visitar as cataratas que não se dá conta que as cataratas estão dentro de um parque nacional, mas é o caso. E as cataratas, como todo mundo sabe, elas são divididas entre o Brasil e a Argentina. Elas estão localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, que a fronteira ali naquela região é o Rio Iguaçu. E elas foram criadas em 39, em 34. O parque foi criado em 34 e em 39. O livro que eu publiquei o ano passado, em março do ano passado, pela Cambridge University Press, é esse aqui, o Nationalizing Nature, Iguaçu Falls, and National Parks at the Brazil-Argentina Border. Nacionalizando a natureza, as cataratas do Iguaçu e parques nacionais na fronteira entre o Brasil e a Argentina. E é um estudo sobre a criação desses parques nacionais na década de 30 e a consolidação deles até a década de 70, até antes da época
época em que, na década de 80, quando a questão da biodiversidade começa a influenciar a criação de parques nacionais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, fala um pouco dessa pré-história dos parques nacionais antes da biodiversidade. E no livro eu estudo os processos espaciais e políticos que levaram os dois países a criar os parques. Um dos conceitos que eu uso no livro é o conceito de territorialidade humana, que é um conceito que eu uso de um geógrafo americano chamado Robert Sachs. E a ideia dele é que essa territorialidade humana é uma estratégia geométrica de poder para controlar, que os humanos usam para controlar pessoas através do espaço. O espaço, nesse caso, é o meio pelo qual o poder é aplicado. E segundo o Robert Sachs, essa é uma estratégia. Os humanos escolhem aplicar essa estratégia. Ela não é um instinto. E ela só é aplicada em momentos em que aplicar o poder sem o espaço, sem o uso do espaço como meio de aplicação desse poder, não faz sentido. Como é que se dá essa aplicação de poder territorial, de acordo com essa teoria? Ela se dá na medida em que, em vez de controlar o comportamento individual das pessoas, o poder territorial, quando aplicado de acordo com essa territorialidade humana, ela controla o comportamento de grupos através do estabelecimento de limites territoriais. Então, você estabelece limites, bordas, fronteiras, se tornam uma ferramenta universal e impessoal de controle de coisas e pessoas dentro de uma área. Tem aqui uma animaçãozinha aqui, mas a ideia é que é muito mais fácil, em certas ocasiões, controlar uma área do que controlar individualmente as pessoas ou as coisas dentro dessa área. E os parques nacionais, que são objeto do meu estudo nesse livro, são um exemplo clássico de territorialidade humana na escala regional. Daí, no caso do meu livro, os dois parques nacionais, eles oferecem um estudo de caso sobre o uso e a contestação dessa territorialidade humana. Daí, por exemplo, eu penso no livro, analiso de como os órgãos federais eles desenham as fronteiras dos parques, estabelecem zonas de proteção dentro dos parques, zonas de proteção de diferentes graus, praticam um tipo de vigilância espacial com os guarda-parques. Tem um certo momento na história dos parques que eles aceitam colonos dentro dos parques, depois eles removem os colonos. Eu uso os parques como um exemplo do estudo dessa prática da territorialidade humana. A questão dos colonos no parque é uma questão, nos dois parques, no Parque Argentino e no Parque Brasileiro, é uma questão muito importante no meu livro, porque quando os governos do Brasil e Argentina criaram os parques na década de 30, eles viam os parques como um instrumento para nacionalizar essas fronteiras. Eles viam, principalmente a Argentina, mas o Brasil também, eles viam como um instrumento para promover a colonização, o desenvolvimento e a nacionalização dessas fronteiras. E isso muda na década de 60 e na década de 70, quando os governos dos dois países passam a entender os parques como áreas de proteção ambiental que não devem ter humanos morando dentro delas. Por isso, uma das histórias que eu conto no meu livro é o processo de despejo desses colonos dos parques brasileiros e argentinos. E esse processo de remoção é um processo, de alguma certa maneira, gradual e passa por uma série de proibições baseadas no espaço e no limite, no controle espacial desses parques. Tem uma hora que os colonos são proibidos de plantar dentro do parque, depois eles são proibidos de cortar madeira, de caçar, e por fim eles são despejados. No caso dos brasileiros, alguns deles são relocados, colocados em uma outra área perto do parque. Um dos capítulos do meu livro, capítulo 5, é sobre
é um estudo da caça furtiva e do furto de palmito dentro dos parques. E esse estudo é interessante porque os parques, eles se localizam na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e a fronteira entre os parques é a fronteira nacional entre os dois países. É uma situação que complica essa situação de fronteira. Então, é uma coisa que é bem interessante, que eu trato dessa complicação, que a gente pode falar um pouco mais depois, quando a gente abre para suas questões. Mas nesse capítulo eu faço uma análise de 110 casos de violação ambiental que foram registrados pelo Parque Argentino. E nesses casos, em muitos desses casos, eles acusam os colonos brasileiros que ainda estão morando dentro do Parque Brasileiro de cruzar a fronteira para caçar animais dentro do Parque Argentino. Daí tem toda uma série de questão de o viés nacionalista dos guarda-parques argentinos, a questão das diferentes legislações ambientais do Brasil e da Argentina, toda uma série de coisas que eu discuto no meu livro. E uma das coisas que eu faço também nesse capítulo é um estudo espacial de onde esses casos de violação ambiental ocorrem no espaço do Parque Nacional Argentino. Eu mapeei todos esses casos e eu faço uma série de estudos para entender as várias dinâmicas de acordo com diferentes períodos dessa caça, dessas violações ambientais dentro do Parque Argentino. Então, para falar do artigo em específico, esse artigo ele surge como eu falei anteriormente, como um projeto paralelo nesse livro que eu publiquei no ano passado. No livro o meu livro não trata especificamente de história dos animais, mas os animais eles aparecem o tempo todo nas fontes. Então eu tinha esse material que eu não tinha utilizado no livro e que eu decidi usar para começar a pensar essa questão da territorialidade humana e da territorialidade animal, não humana. E eu começo esse artigo fazendo uma comparação entre como os acadêmicos conceituam a territorialidade humana e como eles conceituam a territorialidade animal. A territorialidade humana é vista, territórios humanos são vistos como fruto de uma estratégia que pode ser empregada pelos humanos numa situação quando essa estratégia se torna vantajosa, se mostra vantajosa. E porque é vista geralmente como uma escolha, é culturalmente específica, no sentido de que as barreiras, os sinais, os tabus e as leis que suportam essa estratégia, elas são contingentes a diferentes sociedades humanas. E geralmente quem pensa territorialidade humana são geógrafos, já quem pensa territorialidade não humana são os biólogos. E é interessante que os animais eles complicam essa narrativa da construção de territórios, porque eles também possuem territorialidade, mas eles empregam a territorialidade como um meio eficaz de suprir as necessidades de alimento, segurança e reprodução dentro da espécie. A ideia, a forma como a maior parte desses territórios construídos por animais funcionam é que eles usam isso para manejar a densidade intraespécie dentro de uma área para diminuir a competição por comida, por reprodução dentro da própria espécie. Isso ocorre em várias espécies, de insetos a pássaros, de peixes a mamíferos, várias espécies demonstram esse tipo de territorialidade. Mas o que é importante, o que é interessante, uma das coisas que eu argumento é que tanto que a territorialidade humana e a territorialidade animal, elas têm pontos em comum. Uma das coisas que elas têm um ponto em comum é que elas ambas usam classificação, comunicação e imposição como meios de construir esses territórios. No caso dos animais, os animais classificam quem
que tipo de indivíduos podem ou não entrar. Geralmente eles banem membros da sua própria espécie de entrar nos seus próprios territórios ou de espécies próximas. Tem comunicação também, no sentido de que os animais usam formas de comunicação como formas de visuais, como marcas de arranhado em árvores, ou sonoras, como canto de pássaros, ou olfativas, como urinas e fezes, para demarcar o território deles. E tem a questão da imposição, do enforcement, que os animais, quando eles estabelecem esses territórios, eles empregam meios de impor esses territórios aos membros da sua própria espécie. Eles patrulham esses territórios, da mesma maneira como os seres humanos, quando eles estabelecem territórios, eles impõem os territórios e agem para que esses territórios sejam mantidos. Então, eu argumento que a territorialidade humana e a territorialidade não humana existem numa escala contínua, são em diferentes pontos de uma mesma escala. Elas obedecem uma lógica espacial similar, no sentido de que elas funcionam na mesma dimensão espacial e como estratégias de controle situadas no espaço, elas existem no mesmo plano. E por isso a gente pode usar esses dois tipos de territorialidade para estabelecer, para analisar o tipo de relação que humanos e animais não humanos possuem. A gente pode usar o espaço e os territórios que os humanos e não humanos constroem como meio para entender um aspecto dessa relação. E é uma das coisas que eu tento apontar nesse artigo que eu escrevi. Para isso, eu uso duas espécies de grandes felídeos, grandes felinos, a onça pintada, a pantera onca, e a onça parda, que também o pessoal chama de puma ou sussuarana. São animais que estão presentes tanto no Parque Nacional do Iguaçu e Parque Nacional argentino e brasileiro, e que interagem com os humanos no momento que eles constroem seus territórios de caça e reprodução. Eu considero essas espécies interessantes para se fazer essa análise, porque são espécies territoriais, espécies que constroem territórios, estabelecem territórios para excluir membros da sua própria espécie de competição de caça e reprodução. E são espécies que, em relação à sua escala, em relação à escala espacial e somática, o tamanho dessa espécie, é congruente com a escala espacial dos humanos a nível local. São espécies interessantes porque, em tese, elas têm a capacidade de predar humanos. E um dos casos que eu escolhi para ilustrar esse meu artigo é um caso em que uma onça parda ataca um menino num dos parques. Então, aqui é uma foto da onça pintada, aqui uma outra foto da onça parda. A onça pintada e a onça parda estão presentes em dois parques e estão presentes em outras áreas do Brasil. Aqui é um mapa dos dois parques, como eles existiam na década de 40, as fronteiras do Parque Argentino mudaram, mas uma das coisas interessantes sobre esse lugar é que é uma confluência de várias fronteiras humanas. Tem as fronteiras entre parque e não parque, tem as fronteiras entre os dois países, tem a fronteira entre os dois países, entre os dois regimes de conservação, o regime de conservação argentino e o regime de conservação brasileiro. Tem fronteiras dentro dos parques entre as diferentes zonas de proteção ambiental. Os parques têm zonas de uso intensivo, em volta das cataratas tem zonas de proteção integral
mais para dentro dos parques, onde visitantes não podem entrar. E eu foco em 3 casos onde esses felídeos, no processo de construção dos seus próprios territórios, desafiam os territórios humanos construídos por guardas florestais, caçadores furtivos, cientistas e turistas. Então, o primeiro caso foi um caso de um ataque de onça-pintada no Parque Nacional Iguaçu argentino em 1962. Eu tenho aqui uma notícia de jornal que fala desse ataque, e esse é o primeiro caso documentado de ataque de onça a humanos que resulta na morte do animal na história dos 2 parques. Em abril de 1962, colonos que ainda viviam na zona das cataratas do Parque Argentino começam a relatar a presença de uma onça pintada que estava caçando cachorros e gado que eles criavam dentro do parque. A onça eventualmente foi morta pelos guarda-parques, que aproveitaram para fazer um churrasco com a carne do bicho. E comeram a carne no churrasco com o pessoal que vivia ali, os colonos que viviam na zona das cataratas. Isso virou um grande problema, porque foi noticiado na imprensa local, na imprensa ali de Misiones, e depois isso acabou chegando no ouvido dos diretores da Agência de Parques Nacionais Argentino, em Buenos Aires, que ficaram furiosos com essa notícia que os guarda-parques estavam matando onça dentro do Parque Argentino e estavam comendo onça junto com os colonos. E é um caso muito interessante porque mostra a sobreposição de vários territórios. O território de caça da onça, que eventualmente passa a incluir o território dos colonos e dos seus animais que estão vivendo dentro do Parque Nacional, e também tem o território do Parque Nacional de conservação dentro do Parque Nacional. A controvérsia entre os guarda-parques e a chefia, os diretores que estão lá em Buenos Aires, mostra a tensão entre a chefia, que entende que a função do parque era proteger os animais não humanos, e nesse momento, na década de 60, é o momento em que o pessoal que trabalha no sistema de parques nacionais argentinos está começando a propor a ideia de que todos os colonos que viviam dentro dos parques argentinos têm que ser despejados. E tem essa tensão entre essa ideia e a ideia dos guarda-parques que trabalham nesses parques nacionais, que são, nesse momento, são gente que foi recrutada décadas antes nas comunidades no entorno desses parques, e que acham que os humanos que moram dentro dos parques têm precedência em relação aos animais que habitam dentro dos parques. Por isso que, na cabeça do guarda-parque que matou a onça, e esse guarda-parque eu tive a oportunidade de entrevistar ele na Argentina há quase 10 anos atrás. Na cabeça deles, os colonos tinham precedência em relação aos animais, por isso que eles vão lá e matam a onça e até comem o churrasco da onça. Isso é um exemplo, o primeiro caso que eu trato no meu artigo. O segundo caso é de uma onça pintada que foi morta no Parque Nacional do Iguaçu na década de 90, no começo da década de 90. Final da década de 80, começo da década de 90. E esse caso é baseado em dados e no trabalho, na tese de doutorado de um biólogo chamado Peter Crashaw Jr., que é um biólogo que, apesar desse nome que sou americano, é um biólogo brasileiro, que foi o pioneiro no estudo das onças no Brasil. A tese que foi defendida na Universidade da Flórida em 95 foi um estudo dos hábitos alimentares das onças pintadas e das jaguatiricas no Parque Nacional do Iguaçu. Foi o primeiro estudo científico dos grandes felinos no Parque Brasileiro. Infelizmente, o Peter faleceu no ano passado de Covid, aos 69 anos, justo quando ele trabalhava num livro de memória sobre sua carreira estudando onças no Brasil. Ele estudou onças no Parque Nacional do Iguaçu, estudou onças no Pantanal. Ele foi um dos pioneiros no estudo de onça e um dos pais fundadores dessa área de estudo no Brasil. Eu uso os dados que ele coletou nessa tese de doutorado
e eu foco num dos indivíduos que ele estudou várias onças, ele tinha radiotransmissores acoplados a coleiras que ele colocava nas onças, e ele mapeava os lugares, espaços onde essas onças iam. E esse indivíduo que eu foco, eles batizaram de M13. É uma onça pintada macho jovem que tinha acabado de chegar à vida adulta, e no momento que elas se tornam adultas, quando elas são jovens, elas ainda vivem com as mães, mas aí quando elas se tornam adultas, elas têm que procurar o seu próprio território. E é isso que eles mapeiam, o Peter e o pessoal que está trabalhando com ele, né, nesse estudo, eles mapeiam onde é que essa onça foi parar. E dá para ver nesse mapa aqui que vocês estão vendo, com esses pontos laranja, são vários snapshots, vários momentos vários lugares onde essa onça passou, por onde essa onça passou. Dá para ver que ela passa por diversas partes dessa região e ela cruza diferentes fronteiras. Ela cruza as fronteiras entre parque e não parque, as fronteiras entre os dois países, as fronteiras entre as diversas zonas de conservação dos parques, e até cruza o Rio Paraná e vai parar no Paraguai e depois volta. As onças são ótimas nadadoras, então para elas não é problema algum atravessar um rio como o Rio Paraná. E eu mostro como, nesse caso, como essa onça M13 invade territórios humanos de criação de animais domésticos, como seus territórios do parque são penetrados por caçadores furtivos, o que resulta na morte da M13 no final. E o último caso, que é o mais dramático, que é o mais trágico, é o caso de um ataque de onça parda no Parque Nacional do Iguaçu, no final da década de 90. E é um caso baseado na morte de um menino de 2 anos, o Inácio Teran, que era filho de um guarda-parque do Parque Argentino. O menino foi morto por uma onça parda, uma sussuarana, uma, quando ele brincava com seus irmãos numa área próxima à zona das cataratas, onde a família do guarda-parque morava. Foi morto às 6 da tarde do dia 21 de setembro de 1997, quando uma onça parda saiu do meio do mato e atacou o menino e puxou o menino para dentro do mato. O resto do corpo do menino foi encontrado 2 horas depois. O caso, na época, virou comoção nacional na Argentina. No dia seguinte, logo após encontraram o corpo do menino, o pessoal do parque inteiro começou a buscar a onça. Eles queriam capturar ou matar a onça. No dia seguinte, uma fêmea jovem de 2 anos foi morta pelos guarda-parques. O que é interessante é que eles mandaram o corpo para autópsia para verificar se essa onça parda era o animal certo, era o animal que tinha matado o menino mesmo. E essa primeira autópsia não encontrou nenhum traço do menino no aparelho digestivo da onça. Então, eles continuaram a busca pela onça culpada nos próximos dias. Essa busca durou alguns dias, acho que mais de uma semana. Daí, finalmente, enquanto isso, eles mandaram o corpo da onça para uma segunda autópsia, dessa vez no Brasil. Fazer uma autópsia com o pessoal que trabalhava na época com o Peter Kauschow. Essa segunda autópsia revelou que traços de cabelo de humanos no trato digestivo do animal. Então, a partir disso, eles consideraram o caso fechado, porque eles concluíram que eles tinham capturado e matado a onça certa. Essa história criou uma série de controvérsias, porque até então nunca uma onça parda tinha matado uma criança no parque ou na Argentina. É o primeiro caso documentado na história moderna da Argentina em que biólogos documentam uma onça parda atacando criança. E até então, os biólogos argentinos tinham essa ideia de que as onças pardas na Argentina, elas tinham tamanha aversão a humanos que elas nunca atacavam humanos. E era uma ideia interessante, porque nos Estados Unidos e no Canadá,
existiam, já nessa época, historicamente, casos, não são tão comuns, mas existiam casos de ataques a humanos e a crianças, tanto adultos quanto crianças, de onças pardas, de pumas lá. E os biólogos argentinos, e de uma maneira geral, em outros lugares da América do Sul, eles tinham essa ideia de que as onças pardas na América do Sul, elas eram parte de uma diferente subespécie e elas não atacavam humanos, ao contrário das onças pardas na América do Norte. E esse caso serve para mudar esse paradigma, porque a partir desse caso eles têm um caso documentado de um ataque de onça parda à criança humana. E nesse momento no artigo que eu cogito a possibilidade de mudanças históricas culturais, porque uma das coisas que, quando eles começam a investigar para tentar achar qual que era a onça parda culpada, surgem vários relatos no Parque Nacional Argentino de turistas e guarda-parques nos dias, nas semanas e meses anteriores a esse ataque, de gente avistando onça parda e as onças pardas não demonstrando nenhum receio em relação a humanos, chegando perto de humanos ou comendo presas, ao mesmo tempo que elas estavam sendo observadas por humanos e não se incomodando com esse fato, que é uma coisa que os biólogos acham que é uma mudança no tipo de comportamento das onças pardas, e é uma das coisas que eu cogito no meu artigo, de que talvez uma das coisas que pudessem estar sendo documentadas aqui nesse caso é uma mudança histórica e cultural nos hábitos territoriais dessas onças que possam explicar esse tipo de mudança de comportamento. No final do artigo, eu trago uma reflexão sobre esse lugar duplo dos animais não humanos em relação à sociedade. E essa reflexão é baseada nessas duas perguntas básicas. O que é um animal? Um animal, ele é definido a partir do lugar na nossa sociedade atual, ele é definido a partir do lugar taxonômico que ele ocupa, ou que a sua espécie ocupa. E esse lugar taxonômico, ele é conectado a um lugar geográfico que determina onde é que esse animal não humano deve existir. Né? No caso das onças, por exemplo, esse lugar geográfico que é conectado a esse lugar taxonômico é que as onças devem existir nesses ambientes naturais, hoje em dia em espaço, em unidades de conservação ou fronteiras de colonização, além das fronteiras de colonização, lugares tipo a Amazônia, e não se espera que esses animais ocupem os mesmos espaços que os humanos ocupam fisicamente. E por isso que quando eles fazem isso, existe todo esse conflito, que é uma das coisas que eu documento com esses três casos que eu discuto no meu artigo. E é isso. E uma das coisas que eu tento pensar é essa questão das transgressões espaciais dos animais em relação aos humanos. E é isso. Deixa eu terminar aqui. Né? Rafael, obrigada. Muito obrigada pela sua exposição. E muito bem, os mapas que você apresentou, muito bons, muito interessantes e muito esclarecedores, né? Uhum. E acho que é um artigo muito relevante, porque os conflitos entre onças e populações humanas são muito vigorosos no Brasil hoje, né? Então, muitos casos em vários lugares. Eu vou passar a palavra para a Lise Cedrez, que também é a nossa convidada aqui, para introduzir a discussão. Obrigada, Regina. Fred, para quem diz que é o primeiro artigo de História dos Animais, começou muito bem, hein? Agora não pode parar. Foi muito legal. Mas uma das coisas que você estava falando, especialmente nesses momentos em que há as modificações das missões dos parques, isso é, quando o parque passa a ser visto como um espaço de preservação da vida selvagem.
tá? E um pouco o teu livro inteiro foi sobre, não é exatamente um livro comparativo, mas é um livro que não pode deixar de ver uma comparação entre o parque brasileiro e o parque argentino, né? Ele me lembrou um pouco, de uma forma completamente diferente, o texto do Bloodlands, né, daquela história de você pensar na guerra, da Segunda Guerra Mundial no leste europeu, em termos de território. E o que você está fazendo ao analisar esses dois parques é um pouco analisar um território de preservação que atravessa os limites os limites políticos. O que eu vou te perguntar é o quanto isso atravessa mesmo. Quer dizer, na medida que você está olhando para esses dois parques, como é que você viu as diferenças, os compassos, a sintonia entre a forma que o parque argentino entendia, convivia, trabalhava com os grandes felinos e a forma como o parque brasileiro fazia isso, especialmente no final do século XX? Essa é uma pergunta bem interessante. Uma das coisas que um dos meus argumentos no livro é que os dois parques foram construídos em relação ao outro, uma espécie de competição entre os dois países. Toda vez que um país decidia passar uma lei para facilitar a criação do parque na década de 20, o outro país ia lá e copiava. Existe essa competição para ver quem que ia criar o parque primeiro, para ver quem que ia aumentar o parque, quem que ia ter o parque maior. Mas isso ocorre essa competição, se por um lado essa competição ela acaba por tornar os dois parques similares em alguns aspectos, que ela nivela os dois parques em alguns aspectos, ela ocorre num arcabouço legal e histórico completamente diferente. Não só em relação à legislação dos dois lados da fronteira, mas também a história de ocupação de território dos dois lados da fronteira é bastante diferente, apesar de conectada, porque o Brasil e a Argentina são países diferentes. E isso aparece em vários lugares na minha pesquisa. Por exemplo, logo no começo da criação dos parques, os parques argentinos, não só esse aí, mas também os parques que eles criam na Patagônia, eles são criados com a ideia de que, explícita na legislação, de que os parques vão não só proteger grandes monumentos geográficos naturais, como, sei lá, as montanhas da Patagônia ou as cataratas do Iguaçu, mas também e proteger um pouco a natureza, mas também vão servir como esse instrumento para a colonização das fronteiras. Daí, na legislação, está previsto, na legislação argentina, de 1934, está previsto que os parques têm que preservar uma área do seu território para promover a colonização. Daí, os parques eles criam áreas de colonização dentro dos seus territórios, vendem terrenos para colonos, criam cidades, pequenas cidades dentro dos seus territórios, e nada disso acontece no Brasil. Não acontece no Brasil porque, no caso, por exemplo, do Parque Nacional do Iguaçu, o Brasil já tinha criado nessa área, no lugar onde depois vai virar a cidade de Foz do Iguaçu, uma colônia militar. Então, o Brasil já tinha um programa de colonização de fronteiras que era baseado nessa ideia de colônia militar, então eles não precisam usar parques nacionais para fazer isso. De qualquer maneira, a política do Serviço Florestal no começo da criação do Parque Nacional do Iguaçu, ela acaba copiando alguns elementos da política argentina, no sentido de que eles usam toda a verba para a criação do Parque Nacional do Iguaçu e na época ia muito mais verba para o Parque Nacional do Iguaçu do que para os outros dois parques que eles tinham criado, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Nacional do Itatiaia. Vai muito mais verba para o Parque Nacional do Iguaçu e eles usam essa verba para o desenvolvimento de infraestrutura fora do parque. Eles usam essa verba para
abrir estrada na região, para abrir aeroporto, para abrir hospital, para construir escola, tudo coisas que fazem mais sentido no sentido de desenvolver a fronteira do que estabelecer o parque mesmo. Tem essas diferenças. Em relação à proteção ambiental, caça e tudo mais, tem várias diferenças também. O Parque Nacional do Iguaçu é criado em 39. Em 39, o governo do Getúlio Vargas, do Estado Novo, passa uma lei que proíbe caça em terras federais, terras públicas, destinadas à proteção ambiental. Então, logo no começo da criação do Parque Nacional do Iguaçu brasileiro, se é proibido caçar dentro do parque. E depois existe uma série de outras legislações que são passadas. O governo do Jânio Quadros passa uma proibição de caça em uma série de estados fronteiriços e, por fim, em 67, a ditadura militar passa uma proibição de caça de animais silvestres no território nacional inteiro. Já o Parque Nacional Argentino, no começo não existia uma proibição explícita de caça dentro do parque, existia uma prática de caça que era chancelada pela administração do parque, mas logo na década de 40 se passa uma legislação que proíbe a caça dentro do parque. Mas, apesar da caça, na década de 60, 70 e 80, a caça está proibida. Nos dois parques, ela é proibida de maneiras diferentes, no sentido de que o tipo de sanção que existe no Parque Nacional Argentino é mais leve do que as sanções que existem no Parque Nacional do lado brasileiro da fronteira, no papel, pelo menos. Daí, por exemplo, se você é pego caçando na Argentina, você vai ter que pagar uma multa, mas se você é pego caçando no Brasil, você pode ir para a cadeia, de acordo com a legislação. É claro que, na época, quase ninguém ia preso por caçar, mesmo quem era pego caçando no Brasil, o máximo que se fazia era a aplicação de uma multa, e o pessoal que trabalhava no IBDF na época, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o predecessor do IBAMA na época, fala que a polícia e os juízes, eles não entendiam por que primeiro, eles nunca tinham ouvido falar de legislação ambiental no Brasil. Eles não sabiam que existia uma legislação ambiental. Aí, quando o IBDF queria processar o pessoal que eles pegavam caçando, eles não entendiam por quê. Eles achavam que era uma coisa ridícula processar alguém por caçar. O pessoal que trabalhava na polícia não queria fazer a papelada, achava uma coisa ridícula. E os juízes achavam que era uma perda de tempo processar alguém porque alguém estava caçando, apesar da legislação existir e determinar que essas pessoas que eram pegas caçando tinham que ser processadas, podiam ir para a cadeia, tinham que pagar a multa. As multas também nunca eram cobradas, tudo mais. Então, existia uma diferença de legislação, mas na prática era nivelado também no sentido de que existia essas leis não eram exatamente praticadas no Brasil. Não sei se isso responde a sua questão. Sim, com muito detalhe. Muito obrigada. Bom, seu artigo, uma das coisas que me chamou muita atenção, Frederico, tem uma miríade de atores. Tem uma miríade de atores não humanos, mas tem uma miríade de atores humanos também. Tem os guardas-parque. Engraçado que num dos slides que você mostrou, que eles pegam uma caçada de uma anta, eu acho que tem o crânio de uma anta, né? E um dos guardas-parques que assina chama-se Benito Mussolini Lourenço. Na verdade, não é o nome do guarda-parque, é o nome do caçador. Do caçador. É um caçador brasileiro e eu pus uma setinha ali, porque geralmente, quando eu mostro esse slide, eu mostro, Benito Mussolini.
Tem O pai dele provavelmente era tem os fascista. guarda-parques, tem os caçadores, como Benito Mussolini, mas tem também os colonos, que de início são legais, depois passam a ser indesejáveis, os pequenos agricultores que vivem ali nos espaços contíguos das fronteiras dos parques, os biólogos que passam a atuar nesses parques, os turistas, os índios Guarani também, que vivem ali na região, né? E eu fiquei pensando assim, ao longo do tempo e nesses grupos sociais diferentes, essas diferenças históricas e culturais na relação com os animais, né? Como é que isso vai se transformando entre esses grupos diferentes ao longo das décadas? Porque há uma diversidade dos animais, mas há uma diversidade dos seres humanos ali também envolvidos, né? Eu fiquei, por exemplo, muito impressionada com a história de que os índios Guarani começam a ter uma onça que ronda a comunidade deles e representa um perigo, começa a caçar os animais domésticos dele, que eles pedem ao Estado a autorização para caçar a onça, e a solução acaba vindo de um biólogo que resgata essa onça por meio de uma... Ele vai anestesiá-la, né, um tiro anestésico, e leva ela inicialmente para uma reserva, eu acho, depois ela acaba vivendo num zoológico, né, essa onça que ele retira ali dos arredores da comunidade do Guarani. Então, eu queria te perguntar isso. Essa diversidade no tempo e espaço desses grupos aí, nas relações com as onças, eu sei que é uma coisa muito complexa, mas você poderia, pelo menos, apontar alguns pontos, né? Algumas questões aí para a gente começar a pensar. Aham. Existe uma diversidade grande em relação às atitudes que as pessoas têm em relação a esses animais, né? Tem vários exemplos que eu posso citar para ilustrar essa diversidade. Por exemplo, logo no começo, na criação do Parque Nacional Argentino, em 1934, eles mandam um cara de Buenos Aires para ser o primeiro diretor do parque. O cara não conhece direito à região, não conhece Misiones, e é engraçado porque na década de 30, os argentinos, eles olham para essa região e eles acham que é a coisa mais exótica do mundo, né? Porque é um dos poucos lugares da Argentina que tem Mata Atlântica, e tipo o pessoal que olha essa região é tudo de Buenos Aires, da Pampa, e eles acham que é uma coisa exótica, a selva e tudo mais, enquanto que o pessoal do Brasil, eles olham para essa região e falam, é só uma extensão do que a gente tem aqui no Rio, em São Paulo, mais Mata Atlântica. Eles não usam o termo Mata Atlântica, mas é tipo mais do mesmo, né? Mas os argentinos, às vezes, olham lá para Misiones e é tipo a Amazônia deles, assim, é tipo, sei lá, coisa, eles romantizam e tudo mais. Aí esse cara vai para lá, né, para ser o diretor do parque, e na época a caça não era proibida, e ele permite a caça de onça, vai caçador para lá, caçador rico, de caçador esportivo de Buenos Aires, vai para lá para caçar, ele incentiva isso. Tem até um esquema de que, tipo, quando eles tinham essas empresas que coletavam erva mate silvestre na floresta, e o pessoal que trabalhava nessas empresas já estava ligado de que se eles avistassem onça, era para eles informarem para os superiores, que os superiores iam ligar para os contatos de Buenos Aires para avisar os caçadores ricos esportivos que eles tinham avistado uma onça, que eles podiam ir para lá para caçar a onça. Daí tinha esse esquema, e o diretor ele achava isso normal, ele dava pele de onça de presente para os amigos dele de Buenos Aires, não tinha problema nenhum. Daí, sei lá, pulando um pouco para a década de 60. Na década de 60, quando já existe um paradigma de conservação, não é um paradigma de conservação baseado nas ideias de biodiversidade, isso ainda não existe, mas é um paradigma de conservação baseado na ideia de que existem espécies carismáticas que necessitam proteção. Então, uma das funções desses parques nacionais agora passa a ser proteger essas espécies carismáticas. E as onças são extremamente carismáticas, da mesma maneira como, sei lá, os leões, os leopardos na África são carismáticos.
Desculpa, Frederico, o termo usado é espécies carismáticas? Não, não. Esse é um termo que eu estou usando Tá. anacronisticamente. Né? Eles não usam esses termos. Espécies interessantes, espécies representativas, talvez. Eles são as espécies que eles escolhem para proteger. Eles não escolhem rato silvestre, camundongo silvestre para proteger. Eles escolhem a onça. Eles não falam porque é só uma espécie que tem que ser protegida porque está sendo caçada. E aí tem essa questão que eu trato nesse meu primeiro caso, que ao mesmo tempo que eles estão selecionando essas espécies para proteger, eles estão nesse processo de reavaliar a presença de colonos dentro dos parques e eventualmente vão acabar despejando eles. Então, quando os colonos entram em choque com os animais, esses animais carismáticos, a direção do parque escolhe os animais em relação, não os colonos. E hoje em dia é o paradigma que a gente sabe, né? É o paradigma de que as onças, principalmente as onças pintadas, são espécies de certa maneira ameaçadas de extinção. Elas são parte de um bioma, e bioma é esse outro termo que foi criado, que o pessoal usa nesse sentido mais moderno de bioma, são essas grandes regiões, principalmente no Brasil, né? São essas grandes regiões fitogeográficas nas quais o Brasil está dividido: Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado. Isso é tudo muito, muito recente. Mas os parques são, hoje em dia, vistos como esses santuários desses grandes biomas que precisam ser protegidos, e as onças são vistas como parte integrante desses biomas, e por isso elas precisam ser protegidas. E eu estou historicizando tudo isso, mas eu concordo que as onças precisam ser protegidas. Não que eu discordo, mas eu acho que o meu papel é historicizar e entender de onde vêm essas ideias e tudo mais. Frederico, e agora que você está falando dessa historização, você já me deixa o mote para a próxima pergunta. Deixa eu só falar uma coisinha, um minutinho. Tem o termo é espécie bandeira, quando é essa chamar atenção. Mas também tem a ideia de espécie guarda-chuva, que é quando uma espécie, a conservação dela é essencial para o ecossistema. No caso, a onça provavelmente é os dois. Primeiro, porque ela é linda. Segundo, porque ela é guarda-chuva. Como ela está no topo da cadeia alimentar, ela pode ser aquela que, quando ela está preservada, é sinal que todo o resto também está. Porque, como outro, né, que ela seja também um guarda-chuva ali. É igual o leão na Mata Atlântica também, né? Você escolhe. Eu acho que isso faz diferença sobre quem usa. E aí volta para a tua pergunta sobre a miríade de grupos. O termo espécie bandeira pode ser um termo mais usado pelas agências governamentais na hora que definem as leis e as políticas de proteção. O termo espécie guarda-chuva, ou umbrella species, é usado pelas ONGs, pelas agências não governamentais nas suas campanhas de preservação. Eu acho que foi bem interessante que você tem estratégias parecidas de definir espécies críticas ou carismáticas, mas por grupos diferentes e para objetivos diferentes. Tem sentido o que eu estou falando? Eu acho que, como sendo ela bandeira, ela também atrai atenção, doações, boa vontade. Acho que mistura um pouco, né, Frederico? Eu estou aqui falando, Frederico. Não, acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E bandeira traz uma alusão a um. Se você está pensando numa parada militar, a bandeira vai na frente, a porta-bandeira é aquela que abre espaço para outras coisas acontecerem. Nesse caso, a proteção da onça abre espaço para que a proteção do seu habitat e de outras espécies ocorra. Só que daí aí a pergunta da Regina já me levou para uma outra coisa. Estou lembrando de alguns pelotões militares que adotaram onças como mascotes.
eu acho que teve um recentemente, inclusive, que ela acabou sendo sacrificada, e aí a gente entra todo um outro buraco sobre a relação entre humanos e não humanos. Nisso. Isso é uma tradição na Amazônia, né? Eles fazem isso. Pegar isso. Pois é. Bom, o que eu ia pegar é aquele mote que você estava falando sobre historicização. Você está historicizando uma série de atitudes dos grupos humanos em relação a eles. O que ficou muito legal no teu texto também é o quanto você se abriu para uma historização da história dos animais. Quer dizer, não é só que os animais eles são personagens de uma história humana, mas quando você menciona, por exemplo, a questão do aprendizado das jovens onças a caçar com suas mães, ou essa questão de um aprendizado, de uma mudança que os biólogos falaram do comportamento das onças ao longo do tempo, quer dizer, que elas começam a comer sem se importar com a presença humana, você está, de uma certa forma, também citando uma historização da história dos animais, quer dizer, há uma modificação do comportamento social, genético, territorial dessas comunidades não humanas. E eu queria um pouco que se você pudesse explorar, se não for muito fora, é um pouco isso, essas conexões de histórias que são humanas, que têm uma lógica de transformação dentro dos motivos e experiências humanas, e essa historização dos animais, os animais que também mudam como comunidade, como espécie, como comportamento ao longo do tempo. Claro, claro. Bom, eu acho que tem várias coisas aí que a gente pode conversar, né? Acho que uma das coisas que a gente pode conversar, a gente pode falar, é que as espécies de animais ou espécies de seres vivos, elas não são fixas no tempo. Uma dos grandes achados que a teoria da evolução trouxe é que as espécies evoluem, ou seja, elas não estão fixas no tempo. Existe uma temporalidade, uma historicidade aí. O mecanismo pelo qual o Darwin fala que isso acontece é a seleção natural, né? Mas também que é um mecanismo que ocorre através de gerações, através da mudança no ambiente, adaptação às diferentes condições. Mas uma das coisas que eu penso no meu artigo é sobre mudanças que eu digo culturais, mudanças no tipo de na falta de uma palavra melhor, no tipo de hábito que é passado de uma geração de animal para outra nessas espécies animais nas quais é importante aprender certos hábitos com seus progenitores. Existem várias espécies de animais que fazem isso em diferentes graus. Claro que a espécie que mais faz isso é a espécie humana, mas você acha isso em outras espécies também, que está mais que documentado. Espécies de primatas que começam a usar instrumentos e passam isso para as outras gerações, tudo mais. Espécies de baleias que têm diferentes tipos de canto de baleia que é em diferentes comunidades e tudo mais. Coisas que não são comportamentos que não são necessariamente exclusivamente genéticos, instintivos, que são aprendidos. E uma das coisas que eu penso é que nessa questão da espacialidade dos territórios, a partir do momento em que você estabelece historicamente um território de preservação ambiental, que também é um território de uso humano intensivo, no caso aqui, eu estou falando das cataratas, que é um dos uma das atrações turísticas que mais atrai gente na Argentina e no Brasil. Você tem essa possibilidade de encontros espaciais entre onças e humanos
que é ampliada, porque tem muito mais gente indo para um lugar onde tem onça, entendeu? Que é as cataratas. Então, e acho que que existe, isso cria oportunidades para que o tipo de ensinamento que uma mãe onça passa para um filhote onça mude através das gerações, porque essas pessoas a maior parte das pessoas que estão entrando nesses parques não estão entrando nesses parques para caçar. Claro, tem caçador furtivo e tudo mais, mas a maior parte das pessoas que vão para esses parques está interessada em ver a natureza, ver as cataratas e talvez até ver uma onça distante. Então, não existe mais esse perigo, então. E acho que pode existir a oportunidade de que o tipo de comportamento espacial mude e essas espécies se tornem mais abertas a se acharem no mesmo espaço que os humanos, não se incomodarem com o fato de que tem humanos por perto. Isso acontece em vários lugares onde você tem o estabelecimento de uma indústria de turismo e as pessoas vão lá para ver animais, espécies carismáticas, sei lá, em parques nacionais na África. E os animais acabam se acostumando com isso, porque depois de 2, 3 gerações de animais, os humanos não estão, a maior parte dos humanos que eles encontram não estão lá para caçar eles. Existe uma mudança disso, que é uma mudança que pode ser considerada cultural, no sentido de uma cultura animal, não humana. Eu estava pensando nisso. Engraçado, quando você estava falando das onças ensinando os filhotes, eu não conseguia parar de pensar no filme do Bambi, que a mãe ensina assim, olha, o cheiro do homem, o que você tem que evitar um tempo atrás, né? E obviamente eu pensei na história que a Regina falou da mãe onça ensinando o filhote a caçar e por acaso os flamingos acabaram sendo sacrificados nessa. Obrigada. Esse evento aconteceu no Parque das Aves, ano passado, acho que eu não sei qual mês de 2021, que a onça invadiu o recinto dos flamingos e gerou ali uma comoção muito grande entre os seus defensores e as pessoas que têm medo. Eu prefiro não encontrá-las assim lá no Parque das Aves, Frederico. Gosto que elas fiquem ao redor. Agora, tem um projeto que é o Onça Safari, no Pantanal, de habituação de onças, para que possa haver turismo de avistamento de onças. É uma coisa interessante, visando a preservação de um convívio entre seres humanos e onças, sem que haja uma reação ali dos fazendeiros para matá-las, né, ou para caçá-las. Bom, o nosso tempo vai avantajado, então, apesar da excelência da discussão aqui, do interesse da discussão, eu vou encerrando. Vou convidar a todos que acessem o artigo na íntegra e na descrição desse vídeo, que é excelente, na descrição desse vídeo vocês vão achar o link para acessar gratuitamente. Agradeço ao professor Frederico Freitas por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu assisti o Frederico apresentando esse trabalho, ou o início do que virou esse trabalho, alguns anos atrás no Congresso, fiquei maravilhada. E quando pensamos em organizar o dossiê, eu pensei que tem que ter um artigo do dossiê do Frederico sobre as onças, porque eu fiquei muito impressionada com a qualidade da pesquisa e com o interesse da pesquisa. Agradeço a Lise por mais essa parceria, Lise, e agradeço a todos que nos assistem, obviamente. Como eu disse, este programa integra a playlist Conversa Animal, e vocês encontrarão outros programas com outros pesquisadores na nossa playlist. Continuem atentos aos episódios das Conversas Animais. Então, muito obrigada. Frederico, você gostaria de falar alguma coisa? Lise? Eu agradeço a oportunidade, eu adorei participar desse programa. Eu sempre assisto esse programa e foi uma honra poder participar. Obrigado a você, Regina, obrigado a você, Lise, pelas perguntas. Muito divertido. Obrigada, Regina, por dar essa oportunidade para todos nós. Um abraço. Um abraço a todos.